Como um nutricionista deve fazer para emitir notas fiscais? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. E se você é nutricionista ou está se formando e já está pesquisando sobre como fazer para emitir notas fiscais ao atender os seus pacientes, acompanhe este vídeo comigo. Então, o primeiro passo para que um nutricionista consiga fazer a emissão das notas fiscais é fazer uma abertura de empresa. E aí nós podemos ter aí a opção de microempresa ou empresa de pequeno porte. Tá? São dois portes de empresa. Para quem está começando, lógico que a gente vai indicar para começar ali pelo ME, porque não tem um faturamento ainda. Porque o que difere aqui, a da ME da EPP, é a questão de faturamento. A ME, ela é uma empresa de porte microempresa que ela vai poder faturar até 360 mil na soma dos últimos 12 meses. Ou seja, basicamente dentro de um ano ela tem isso daqui para ser faturado. Já a EPP, que é a empresa de pequeno porte, ela vai para um limite de 4.800.000. Só que a gente tem um detalhe muito importante, que esse limite ele não interfere na tributação da empresa, desde que ela não ultrapasse aqui o da EPP. Mas se ela ficar dentro da margem aqui, eu sou ME, só que eu comecei a faturar mais do que 360 mil, isso vai mudar a minha tributação? Basicamente não. O que muda a sua tributação é a questão de ver o regime tributário mais adequado de acordo com o seu faturamento e não o porte da sua empresa, tá? E aí, fazendo a constituição da sua empresa, lógico que isso demanda um processo, ele é um processo burocrático, né, de vias administrativas, onde é elaborado um contrato social, com esse contrato social é registrado na junta comercial do seu estado, e aí a gente passa a ter o contrato social registrado e também o CNPJ que é disponibilizado pela Receita Federal. Feito esse trâmite de abertura, a gente tem que solicitar ao seu município um cadastro para que você possa estar apto a prestar serviço no município que você constituiu a sua empresa. E aí, tendo esse cadastro, você vai poder acessar o emissor de nota fiscal de serviços eletrônicos do seu município. Tá? Para acessar esse emissor, você não paga nada, além das taxas de cadastro municipal e dos impostos normais que você pagaria ao fazer a emissão dessa nota fiscal. Você vai acessar o emissor e aí com os dados do seu cliente, você fez o seu atendimento, recebeu o valor lá do seu cliente, do que foi cobrado por esse atendimento, você vai pegar os dados desse cliente e fazer a emissão da nota fiscal e está entregando a nota fiscal para o seu cliente, porque você prestou um serviço e recebeu. Pela legislação, você deve fornecer a nota fiscal para esse cliente. Agora aqui eu vou estar mostrando um exemplo prático de faturamento, porque além da questão de abertura de empresa, cadastro, emissão de nota fiscal, nós percebemos que os profissionais da área da saúde, incluindo o nutricionista, têm muitas dúvidas em relação aos valores alíquotas, o quanto vai pagar de imposto. Mas se eu emitir 5 mil de nota, quanto que eu vou pagar? Se eu emitir 10 mil de nota, quanto que eu vou pagar? Então, devido a essas dúvidas, eu decidi incluir aqui nesse vídeo um exemplo. Então, um faturamento mensal de 10 mil. Então, um nutricionista, ele precisa emitir as notas fiscais, ele fez a abertura de uma microempresa, já tem o cadastro no município, já tem acesso ao emissor de nota fiscal eletrônica e aí ele está emitindo por mês 10 mil reais de nota conforme os atendimentos. Para esse montante de 10 mil, o que seria o mais indicado de tributação para esse nutricionista? Seria a tributação do Simples Nacional com o fator R. Tá? Vamos explicar isso. O que seria o Simples Nacional? Bom, o Simples Nacional ele é um regime tributário mais simplificado, de acordo com as normas do governo, e ele é um regime que ele é regido por anexos. Então nós temos 5 anexos e a prestação de serviços da área da saúde, onde inclui os nutricionistas, ele pode optar pelo anexo 3 ou o anexo 5. Só que tem uma grande diferença entre esses anexos.
O anexo 3, ele inicia sua tributação em 6%. Já o anexo 5, ele inicia em 15,5%. Então a gente percebe aí uma diferença inicial de 9,5%. Só que aí a gente tem essa estratégia que se chama fator R, que ela é totalmente permitida pela Receita Federal, e aonde a gente utilizando ela, a gente consegue sair do anexo 5 e ir para o anexo 3 do Simples Nacional, tá? Só que o que seria o fator R? O fator R, eu preciso que pelo menos 28% do valor faturado no mês seja empenhado como pagamento de prolabore do nutricionista. Vamos supor que você seja um nutricionista que já tem um faturamento mais elevado e você contratou uma secretária para trabalhar para você, para gerenciar a sua agenda, gerenciar a chegada dos seus pacientes no seu consultório. E aí, essa sua assistente, essa sua secretária, ela também vai entrar nesse cálculo aqui de 28%, porque ela vai receber salário. Então, o fator R nada mais é do que uma obrigatoriedade de que para eu utilizar ele, pelo menos 28% do meu faturamento mensal tem que estar empenhado no pagamento de salários ou prolabore, que o prolabore nada mais é que o salário do próprio empresário, o salário do proprietário da empresa. Nesse exemplo, como é um faturamento de apenas 10 mil, eu não vou utilizar como se esse nutricionista tivesse como uma secretária. Eu vou utilizar como se ele tivesse sozinho, então ele faz o seu próprio gerenciamento da sua agenda, faz os seus atendimentos, não tem secretária. Então eu preciso 28% aqui, que seria 2.800, eu preciso que isso seja o prolabore. Definido o prolabore e que seja no mínimo 28%, eu já sei que na hora de eu tributar o que eu emiti de nota fiscal, eu vou tributar pelo anexo 3 e não pelo anexo 5, economizando inicialmente 9,5% de imposto. Mas, definido o prolabore, eu preciso recolher o meu INSS e, a depender do valor, aqui no caso a gente vai ter um pouco, eu preciso também recolher o imposto de renda retido na fonte. O ISS, para quem é microempresário, ele é de 11%. Então, 11% de 2.800, eu tenho aqui 308 para pagar de INSS. Imposto de renda é uma equação, o cálculo do imposto de renda, onde nós utilizamos os dados disponibilizados pela Receita Federal, que é a tabela do imposto de renda, que todo ano tem uma atualização. Então eu verifiquei lá as alíquotas, fiz o cálculo dessa equação e cheguei aqui em R$ 17,00 de imposto de renda para um prolabore de 2.800. Somando o INSS mais o imposto de renda, R$ 325. Então aqui eu já fiz a tributação e recolhimento dos encargos do meu prolabore. E aí a gente vai realmente para a tributação dos 10 mil. Por quê? Esse imposto de renda e esse INSS, ele não é calculado sobre o total que você faturou. Ele é calculado somente sobre o seu prolabore. O cálculo que nós fazemos sobre o montante do seu faturamento é o do regime tributário do Simples Nacional. Então lembra que eu falei lá, anexo 3, inicia em 6%. Então faturei 10 mil, estou utilizando o Simples Nacional, anexo 3, sei que é 6% inicialmente. Então aqui ó, Simples, 6% de R$ 10.600. Somando com o que eu já tinha aqui de encargos, vai para 925. Então, um nutricionista que fez os seus atendimentos, emitiu suas notas fiscais, deu lá um montante de 10 mil, total de impostos 925. Ah, mas tem como pagar menos do que isso? Bom, no regime tributário, para este valor de faturamento, isso é o mínimo possível. Eu posso lhe garantir isso porque não existe outro regime tributário para este valor de faturamento na atividade de nutrição do qual você vai pagar menos. Se alguém falar para você que você vai pagar menos, tem alguma coisa errada, precisa ser revisto isso. Tem a opção também de trabalhar como pessoa física, mas aí no caso não vai fazer a emissão de notas fiscais, vai fazer sim a emissão de recibos e aí é totalmente diferente os cálculos. E também posso lhe garantir que para um nutricionista que tenha R$ 10.000 de recibos emitidos ao mês,
ele está perdendo dinheiro ao não ter a sua empresa para emitir notas fiscais. Então, se você ainda tem alguma dúvida a respeito de emissão de nota fiscal, abertura de empresa, tributação para nutricionista, você pode comentar aqui nesse vídeo, que nós teremos o maior prazer em lhe responder. Ou também, na descrição do vídeo, vou deixar aqui diretamente o nosso WhatsApp para que você entre em contato e fale agora mesmo com um de nossos contadores especialistas. Tire todas as suas dúvidas, solicite um planejamento tributário de acordo com o seu momento atual, com o seu faturamento atual e verifique a melhor opção para o seu momento, o como pagar menos imposto de acordo com a legislação atual. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.